Olá, galerinha do quinto ano, que bom estar aqui com vocês. E hoje para mais uma aula de história, né? Aí vou estar recordando a tarefa aí de casa da 219, o que é viver com a diversidade, ou seja, é estarmos respeitando, né, a cultura do outro, né, a ideia do outro, a crença do outro, né? Então é isso que é aí uma das prioridades, é essa em termos da nossa sociedade, né? Em um país democrático nosso, precisamos aí desse respeito diante da diversidade, diante da sociedade, né? É ter esse respeito, esse cuidado para com o próximo, né? Respeitando suas culturas, crenças, né? Política, e assim, né, sucessivamente. Vamos dar continuidade aí na página 220, vamos lá? Então, dando continuidade, miscigenação, olha aí, e luta por direitos. O Brasil é uma grande mistura de culturas. Damos o nome de miscigenação a essa mistura. Vivemos nessa mescla de culturas, por isso, precisamos pensar sobre como ela aconteceu, né? O que você sabe sobre a relação entre os europeus, indígenas e africanos no processo de colonização do Brasil? Então vamos entender aqui um pouquinho. Olha aí, indígenas. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes das terras brasileiras, ou seja, o território brasileiro, tanto o litoral quanto o interior, era a morada deles. Por isso os chamamos de povos nativos, ou seja, os primeiros a chegarem e permanecerem em nossas terras. E com a chegada dos portugueses, muitos indígenas passaram a viver em outra realidade. Foram forçados a trabalhar para os colonizadores e muitas vezes obrigados a viver conforme a cultura dos portugueses. Essa convivência nem sempre foi amigável, porque os indígenas resistiram à dominação dos europeus. Ou seja, pois para eles não foi fácil, né? Eles estarem aqui na terra deles, né? Onde eles já estavam habitando, e de repente vir lá os portugueses e começar ali a estar no comando, né? E aí forçar, né? Que atendessem a pedidos, né, de portugueses, onde anteriormente o nosso país não era conhecido como Brasil, né? Ele era uma colônia. Nós vamos entender aí um pouco mais como foi esse passo a passo, né? E até essa dominação dos europeus no nosso país. Os portugueses foram os primeiros imigrantes a chegarem ao Brasil, em 1500. Os navegadores portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, chegaram ao litoral brasileiro. Para viajarem até aqui, eles construíram caravelas, que são barcos feitos de madeira, com várias velas feitas de tecido. As principais motivações dos navegadores europeus no início da colonização, entre os anos de 1500 e 1600, eram a descoberta e a exploração de riquezas e de novas terras. A colonização portuguesa influenciou a formação da cultura brasileira. Além do idioma, a religiosidade é outra característica dos portugueses, que foi adotada, no caso aqui no Brasil. Os portugueses tinham seus direitos garantidos, pois como o Brasil era colônia de Portugal, os portugueses que aqui viviam eram cidadãos portugueses. Então, quando ele era, no caso, colônia de Portugal, então tudo era para Portugal. O Brasil, ou seja, não era um país livre, né? Independente. Até então ele era dependente de Portugal, certo? Enquanto ele era colônia, ele era dependente de Portugal. Africanos. Os africanos chegaram ao Brasil, trazidos pelos portugueses na condição de escravizados.
Eles faziam todo tipo de trabalho, desde o cultivo da cana-de-açúcar até a construção de obras públicas, como estradas. No final do século XVIII, ou seja, entre 1701 a 1800, em cidades como Rio de Janeiro e Salvador, os africanos e seus descendentes já formavam a maioria da população brasileira. Nessa época, eles não eram sequer considerados pessoas, muito menos cidadãos, e logo não tinham qualquer direito assegurado. A cidadania e os direitos somente eram aplicados aos portugueses. Por isso que existiu lá outras constituições, lembram? Que hoje a nossa é a cidadã, que abrange todas as etnias, né? Todas as classes sociais. Então, existiam outras constituições que não visavam isso, ela não era cidadã, por isso que a nossa atual ela é conhecida como cidadã, né? Como vimos no nosso livro anterior. Então, vale lembrar que os africanos fizeram parte da construção da cultura brasileira. Sua forma de viver, as práticas de resistência, a culinária, as danças, a música, o vocabulário e as crenças religiosas são parte integrante da cultura nacional. Ou seja, foi uma soma aí de culturas, né? Entre indígenas, portugueses, né? E africanos. Houve aí essa soma de culturas. Os africanos, infelizmente, como escravos, né? Por um longo período aí, ficaram também à mercê aí dos portugueses, né? O reconhecimento da importância da cultura de matriz africana, no entanto, veio tardiamente na história do nosso país. A abolição da escravidão e seus significados no Brasil. Em 1888, olha aí a Carta da Abolição, né, a Lei Áurea. Aí, em 1951, apesar da abolição e da atuação do movimento negro em favor dos afro-brasileiros, a questão racial ainda era um problema sério no século XX. Somente em 3 de julho de 1951, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, houve a promulgação da lei, né? Lei número 1390, ou Lei Afonso Arinos, o primeiro Código Brasileiro, que punia pessoas ao praticar atos de racismo e previa igualdade de tratamento e de direitos. Em 1985, com a Lei de número 7.437, ou Lei CAO, houve a ampliação da Lei Afonso Arinos, declarando o racismo como crime inafiançável, ou seja, se a pessoa for presa por praticar racismo, não conseguirá sair por pagamento em dinheiro, deverá cumprir até 5 anos de prisão. Em 1988, Ulisses Guimarães, segurando a Constituição de 1988, ou seja, terminando a ditadura civil-militar, houve a promulgação da Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã, que é a nossa atual, né? Com ela foi definida a demarcação das terras quilombolas e a proteção do patrimônio cultural afro-brasileiro. Neste mesmo ano, houve a criação da Fundação Cultural Palmares, instituição federal dedicada à questão racial no Brasil. Veja que a cada década aí, anos, teve anos que de 1985 para 1988 foram só anos, não chegou nem a ser décadas, né? Houve alterações e mudanças para o melhor, né? Que bom, né? Diante dessas mudanças, em 2010, aí já passaram-se décadas, né? Com a Lei número 12.228, houve a instituição do Estatuto da Igualdade Racial, que prevê a defesa dos direitos étnicos de cada pessoa, além de defender os direitos políticos, o combate à discriminação racial e a igualdade de oportunidades. Então, houve aí, né? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui, mas a tia vai deixar aí a tarefa de casa, para que vocês estejam fazendo aí um resumo da nossa aula de hoje, tá? Um pequeno texto mesmo, de fato,
citando como foi aí, né, essa miscigenação aí, esses primeiros povos aí, entre indígenas, portugueses e africanos. Eu quero que vocês façam um resumo, tá? Do que acabamos de ver hoje, tá bom? E até a nossa próxima aula. Beijos, até breve. Não esquece de enviar para a tia, tá? Tchau, tchau.